Boa noite, pessoal. Nessa casa, devemos ser todos acolhidos com muito amor, esperança, estarão melhores do que chegaram, tá? Vou dar um recadinho de sempre, qual que é? Desligarem os celulares para que não tenhamos interferências no trabalho de hoje, tá? Porque já a casa está preparada para esses trabalhos e com o celular tem as ondas que interferem. Os horários da casa. Terça, quinta, às 20 horas. Vamos chegar mais cedo para se preparar, relaxar. Tá? Boa noite, pessoal da live também. Desculpa, ninguém. A sexta-feira, às 14 horas, mas chega mais cedo também, meia hora mais cedo. Sábado é só das crianças, de manhã, a partir das 8 horas, para eles chegar aqui também. Como já tem algumas crianças que já participam, super bem-vindas. E domingo são 2 horários, das 9 e 10h30. Tá? A casa tem livraria, para quem não conhece a fundo um pouco do espiritismo, aconselho a ler romances, para começar, depois fazer os cursos. Já estamos em andamento os cursos aqui na casa, para quem quiser ainda dá tempo. Só se inscrever, deixar o nomezinho lá na frente e participar. Tá? Emprestamos livros também, para quem quiser, que está lá na frente, para vocês levar para casa, estudar. E temos aqueles de estudo mesmo, para conhecer mais a fundo. Ok? A casa recebe doação para quem quiser dar, que a gente ajuda famílias com cesta básicas, umas 40 famílias. Quem quiser dar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, será super bem-vindo. E tivemos o Bazar das Mães domingo passado, sábado agora, né? Foi um sucesso também. Geralmente é no domingo, mas foi no sábado, porque no domingo que vem vai ser o dia, e isso que antecipamos. E por enquanto é isso, tá? Agora eu vou pedir para todos fecharem os olhos. Vamos elevando os pensamentos a Jesus, a Deus. Agradecemos mais uma vez a nossa encarnação. Agradecemos a família que estamos. Agradecemos ao nosso dia, as pessoas que cruzam nossos caminhos, aquelas que são difíceis, aquelas que não são também. Agradecemos ainda mais a nossa saúde e que possamos ter um andamento com paz, com amor, alegria e sinceridade. E assim seja, graças a Deus. Nesse momento, vamos envolver-nos com os céus que fala conosco a palestra da noite de hoje. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver em bons agora e sempre. Gostaria de ter um pequeno comentário sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a última das bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, o subitem que questiona se é permitido repreender os outros. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações e ensinamentos tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais abordarmos a respeito da libertação, não por aquilo que se interprete como sendo uma preocupação da nossa parte em relação aos nomes, mas sim como Kardec tem solicitado na introdução dos Espíritos, para que não nos atenhamos às denominações, mas busquemos sempre a essência em tudo o que se trate. Libertação em essência pressupõe a necessidade de uma observação mais profunda, mais abrangente,
em relação aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nós libertemos de nós mesmos em razão dos aprisionamentos que se deram pelo fato de termos recolhido fortes impressões, tóxicas impressões, equivocadas impressões, referentes ao fato de termos operado contrariamente ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que vige em cada um de nós, desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes, pelo fato de termos afetado enormemente aqueles a quem Jesus tem chamado de semelhantes, de próximos, de irmãos. Ou seja, ao longo de outras vidas físicas que tivemos, fizemos opções equivocadas, tomamos decisões ruins em relação a esses terceiros. Isso gerou uma base de memória, gerou a existência de imagens, de paisagens muito doloridas, muito ruins. E isso foi impregnado em nós. Ficou impregnado de uma tal forma que ao longo do tempo, passado muito tempo, acabamos nos envolvendo num processo de arrependimento tardio que acabou proporcionando o desenvolvimento de culpas em razão desses delitos que tenhamos cometido. Então, é de fundamental importância que se interprete que quaisquer sensações ruins que sintamos, qualquer posicionamento de mal-estar que apresentemos, tudo isso são efeitos condizentes a estas causas antigas que carregamos no espírito, porque somos espíritos em essência, criados por Deus simples e ignorantes, para que ao longo do tempo nos tornemos co-criadores de Deus. Então nos encontramos num processo que se encontra fundamentado em etapas que chamaremos de reencarnação, onde através destas reencarnações que já tivemos e que ainda teremos, nos encontramos e nos encontraremos envolvidos com a oportunidade de nos recuperarmos internamente, com a oportunidade de mudarmos o nosso comportamento naquilo que se interprete como sendo a mudança na maneira de intencionar, na maneira de sentir, na maneira de pensar, que se apresenta muito antiga, que se apresenta histórica. Temos nos apresentado da mesma forma que nas últimas encarnações. E isso pressupõe uma necessidade de mudança. Então Jesus, ele nos tem apresentado através do Evangelho todo um processo medicamentoso que tende a fazer com que nos recuperemos em nós mesmos pela opção que se tenha do envolvimento com um modus operandi diferente daquilo que tenhamos estabelecido anteriormente. Uma maneira de se apresentar melhor, uma maneira de nos portarmos melhor pelo fato da opção que façamos pelo aprendizado que o Evangelho nos tem proporcionado. Então é muito importante que compreendamos que Jesus não se encontra fundamentado numa visão histórica, numa visão religiosa, numa visão que você poderia chamar de fanática, de fanatismo,
Jesus ele precisa ser visto pela ótica do médico que é e que te prescreve todo um receituário, que te prescreve toda uma ação medicamentosa para que você venha então a tratar destas causas que se encontram ainda muito antigas, na forma daquilo que Joana de Gênesis estabelece como sendo envolvidas com os conteúdos perturbadores que têm proporcionado, então, a manifestação dos efeitos dos quais temos reclamado imensamente. Seja através da manifestação das doenças físicas e emocionais, seja através de qualquer tipo de posicionamento interno que te tem proporcionado mal-estar e onde você não tem apresentado domínio de tais situações a ponto de reverter isso. Então, o que Jesus tem estabelecido é toda uma ação medicamentosa que tenda a proporcionar ao espírito um processo de recuperação interna, de modo que tenda a vir a se sentir melhor, para caminhar melhor, com maior desenvoltura, com maior velocidade, buscando atingir aquilo para o qual tenha sido criado. Então, quando Jesus apresenta as bem-aventuranças, ele apresenta toda uma sequência de informações que poderão ser interpretadas como sendo o núcleo duro do Evangelho. Você tem o Evangelho que é todo importante, voltado para cada um de nós. Mas você tem uma espinha, você tem uma estrutura vertebral que se encontra do capítulo 5 ao capítulo 10, que é exatamente a área de tratamento apresentada no Evangelho, conhecido então como Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. E Jesus vai elencando então fatos condizentes a como operar dentro de determinados quesitos que ele apresenta. E nessa última bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, ele vem apresentando questões referentes ao perdão, vem apresentando questões referentes à necessidade de você ter uma interpretação referente às dores alheias, ao sofrimento alheio, por uma ótica de proporcionar auxílio, de proporcionar ajuda, de caminhar ombro a ombro, contudo sem chorar com o outro. Porque se eu chorar e você chorar, quem vai fazer o serviço? Então Jesus ele vai estipulando toda uma ação. E nessa ação ele tende a ir te mostrando como operar. Ou seja, ele te apresenta, ele te prescreve o remédio e te diz como tomar o remédio. Se você vai no médico da matéria, ele vai então te prescrever por uma medicação. E ele vai te dizer de que maneira você tem que tomar. Quantas vezes ao dia, de que forma. No caso de Jesus, ele te apresenta a medicação e vai te orientando também como fazer. E um dos detalhes da medicação que ele apresenta está envolvido então num questionamento, onde ele questiona se é permitido repreender os outros. E ele diz que não. E ele diz que não porque repreender está fundamentado numa visão de orgulho e vaidade. E Jesus, nessas bem-aventuranças, nos bem-aventurados os pobres de espírito, ele tem apresentado a simplicidade como sendo um instrumento neutralizador de qualquer posicionamento de orgulho e de vaidade. E repreender está fundamentado em problemáticas de orgulho e de vaidade, porque na repreensão você pune. Toda vez que se tem uma ideia de repreender, seja lá quem for, pelo que tenha feito, sempre tem uma interpretação interna de superioridade, em razão de você interpretar que estará punindo alguém. E Jesus busca te chamar a atenção para que saia destas zonas de risco
que tendem a te vincular aos aspectos de orgulho e de vaidade. E como Jesus é sabedor das problemáticas que possuímos em relação à interpretação das questões, pelo fato de nos encontrarmos fortemente afetados emocionalmente, em razão destas questões históricas que carregamos, então isso acaba proporcionando uma apresentação de resistência interna muito grande, de modo que Jesus então vem a dizer que não é o muito falar que resolve. Porque quando ele aborda sobre isso, ele está dizendo que o teu nível de resistência interna, em razão das problemáticas que você carrega, tem se apresentado tão intensas que a informação vinda de fora, ela vem, bate e volta, porque você não se encontra aberto a absorvê-las. Então Jesus trabalha na forma da exemplificação, porque na apresentação da imagem, dificilmente você vai se esquecer daquilo que viu, dificilmente você vai se esquecer da maneira como Jesus se apresentou. E ele, então, tem se apresentado através da exemplificação. E na exemplificação tem buscado aproveitar todos os instantes possíveis e imagináveis para poder transferir a informação libertadora. Então, um dia, ele encontra-se com Pedro, e Pedro está vivendo um dilema, porque a sua sogra, que já tinha sido curada por Jesus, insiste com Pedro para que Pedro converse com Jesus, no sentido de que Jesus possa auxiliar a família, que é muito pobre, que se encontra numa situação econômica muito deprimente, muito difícil, e ela pede a Pedro para que converse com Jesus, para que, quem sabe, Jesus, por ser filho do Deus Altíssimo, possa, então, de alguma maneira, mudar a situação difícil pela qual a família passa. E Pedro sabe que não deve tocar nesse assunto com Jesus de jeito nenhum, mas, por outro lado, também não tem como negar o pedido da sogra. E ele vive essa dualidade. E num determinado dia ele se encontra com Jesus, e de uma maneira muito simplória, de uma maneira muito inocente, então ele pergunta para Jesus o seguinte: Mestre, Deus ouve as nossas preces? E Jesus, já sabendo qual era a problemática que Pedro carregava no coração, então ele responde a Pedro: Pedro, Deus sempre ouve as nossas orações. Pedro, Deus sempre ouve as nossas orações. E melhor seria se você pedisse ajuda ao Criador para que você conseguisse interpretar melhor os seus desígnios, as suas vontades, porque Deus é Pai e sabe o que é o melhor para cada um dos seus filhos. Então, Jesus, ele observa a fragilidade de Pedro, ele observa a falta de fé de Pedro, mas não repreende Pedro. Jesus ensina. Jesus não está preocupado na fragilidade, na dificuldade interpretativa que Pedro apresenta. E aí, assim sendo, Jesus não está preocupado em despender tempo em corrigir Pedro, em repreender Pedro. Jesus vai e ensina. Porque a única maneira de você libertar alguém da ignorância é ensinando, proporcionando-lhe então conhecimento e liberta. Numa outra oportunidade, Jesus se encontra com Joana de Cusa, esposa de Cusa, intendente de Pilatos. E Joana, reconhecendo Jesus, vai ao seu encontro e começa então a reclamar de Cusa para Jesus. E reclama então que Cusa não era o companheiro que ela esperava, reclama que Cusa não a respeita como ela gostaria que fosse, reclama que Cusa não auxilia em casa, reclama um monte do marido, e Jesus só ouve. Jesus não a interrompe em momento algum. Jesus cede os seus ouvidos para as reclamações de Joana, para que ela possa
se aliviar perante o fato de estar contando para Jesus tudo aquilo que muito a incomoda. Então Jesus não a interrompe, Jesus a ouve. Jesus cede os seus ouvidos num sentido de que ela se sinta bem atendida, no sentido de que ela se sinta bem acolhida, no sentido de que ela se sinta bem recepcionada. E quando ela, então, termina de apresentar todas as suas demandas, então Jesus calmamente vira-se para Joana e diz o seguinte: Joana, busque ajudar Cusa em todas as dificuldades que ele apresentar. Busque auxiliar Cusa perante tudo aquilo que ele precisa. Ame-o. Ame-o, Joana. E Joana presta atenção e compra a oferta de Jesus, compra o pacote de Jesus. E a partir daquele dia, ela começa a operar de maneira diferente dentro de casa. O ambiente doméstico vai se alterando para melhor. O tempo passa, Cusa tem um aneurisma, morre. A situação econômica da família se depaupera, fica muito difícil. E Joana torna-se empregada das amigas patrícias. Continua a acompanhar Jesus, a crucificação se dá, a perseguição aos cristãos se inicia e Joana e o filho vão para o fogueiro. E conforme estão presos, a labareda vai subindo, o filho então pede para que a mãe renuncie a Jesus. E ela diz: não posso. Passado o tempo, a labareda aumentou, o menino começa a ficar desesperado e diz: abjura, mamãe, abjura. Ela diz: não posso. E ela começa então a se ressentir de uma presença muito agradável atrás dela. Aquilo vai lhe proporcionando paz, calma, tranquilidade, apesar do momento difícil. E num determinado instante, então, ela ouve uma voz dizer o seguinte: Joana, sê firme, eu estou contigo. Era Jesus. Então, senhores, Jesus, durante o tempo em que ela reclamava de Cusa no seu primeiro encontro, não a repreendeu. Não está preocupado em corrigi-la. Não está preocupado em dizer para ela sobre o fato de como tem operado de maneira equivocada. Jesus não despende o tempo corrigindo, Jesus a ensina. Jesus a envolve com o melhor do seu amor, com o melhor do seu carinho, com o melhor do seu atendimento, no sentido de que aqueles instantes possam impressioná-la de uma tal forma, de modo que ela comece a mudar a maneira de intencionar, a maneira de sentir, a maneira de pensar, para que, consequentemente, mude a maneira de se apresentar, proporcionando então o que? Votos de conquista, proporcionando então impressões que sejam qualitativas, que tendam de alguma maneira, ao invés de afastar, a acolher aquele que se encontra mais doente. Isso proporcionou em Joana o fortalecimento necessário para o desenvolvimento da fé, cuja fé lhe proporcionou o fortalecimento necessário para poder ouvir Jesus no momento mais difícil pelo qual passar. Então, senhores, há necessidade de que busquemos interpretar toda uma visão de investimento em relação a todos os momentos com os quais nos encontremos, em relação a quem quer que seja, no sentido de proporcionar auxílio para que, em sendo auxiliado da melhor forma possível, mude a sua maneira de se posicionar em razão da impressão que tenha recolhido da nossa parte. Jesus tem solicitado e tem apresentado todo um modus operandi para que você, em buscando se envolver da melhor forma possível, no aproveitamento do tempo, no auxílio ao outro, chamado próximo,
esteja envolvido, então, naquilo que ele chamou a atenção, dizendo que fora da caridade não há salvação. Num determinado dia, Jesus e sua mãe foram convidados para uma festa, e cuja festa ficou conhecida como as bodas de Canaã. E nesse dia, Maria fica sabendo que o vinho está em falta naquela festa. E na sociedade judaica da época, o anfitrião permitir que o vinho faltasse, não tomar conta disso, seria motivo de extremo escândalo na sociedade. E Maria, sabendo disso, então vai até Jesus, diz o que está acontecendo e pergunta a ele: o que você pode fazer? Jesus pede para que sejam trazidos a eles os cântaros, vasos grandes, pede para que sejam preenchidos com água, e através daquilo que a gente vai encontrar numa obra de Kardec chamada Gênese, no capítulo 14, que trata sobre os fluidos, que na verdade é o estudo sobre a constituição da matéria, Jesus então ele manipula esses fluidos e transforma a água em vinho. E quando esse vinho é servido aos convidados, os convidados então começam a interpretar da seguinte forma: o vinho que foi servido pelo anfitrião no início da festa já era de altíssima qualidade. Mas este que está sendo servido agora é de qualidade absurdamente superior ao primeiro que foi servido. Logo, esse anfitrião nos considera profundamente. Esse anfitrião nos respeita por demais. Este anfitrião nos tem em alta consideração. E quando termina a festa e vai embora, passam-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a lembrança da festa remete, então, à consideração do anfitrião em relação a todos, e todo mundo, então, tem o anfitrião numa frequência extremamente alta. Todo mundo tem um anfitrião numa lembrança extremamente alta, extremamente boa, extremamente qualitativa. Interpretaremos, então, que o fato de se encontrarem numa frequência alta proporciona o tratamento, a ação medicamentosa condizentes às necessidades. Está se absorvendo pela manutenção de um bom pensamento. Se Jesus deixa faltar o vinho, então haveriam críticas, haveriam julgamentos, a culpa se estabeleceria, as reclamações contínuas. Passado 1, 2 anos, a memória seria sempre dolorida em relação àquilo que aconteceu. E todo mundo estaria numa frequência baixa, numa frequência dolorida. E em se encontrando numa frequência baixa e dolorida, está se dizendo que estão dando potência às doenças que já apresentavam. Ou seja, potencializariam as doenças que já se encontravam existentes. Então Jesus age por antecipação. Jesus não está preocupado na maneira como eles se apresentariam perante as suas fragilidades, que apresentariam então críticas, culpas, julgamentos. Jesus não está preocupado em repreendê-los pela maneira como se sentem. Jesus está preocupado em atendê-los antecipadamente. Jesus está preocupado em ensinar sobre alegria, ensinar sobre esperança, ensinar sobre gratidão. Jesus não repreende, senhores. Jesus ensina. Então, é de fundamental importância que compreendamos, dentro de uma visão lógica do processo, de que a reencarnação é a oportunidade de nos recuperarmos emocionalmente em nós mesmos, a ponto de Jesus ter dito que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo que não haverá possibilidade de você se acertar perante si mesmo se você não estiver envolvido novamente numa oportunidade de aprendizado
chamado reencarnação, e onde, através deste período de aprendizado no qual você se encontra no corpo físico, há a necessidade de que você comece a interpretar a melhor maneira de tomar o remédio. Porque o que Jesus está te proporcionando é a informação sobre a existência do remédio e como tomá-lo da melhor forma possível para que ele funcione. E quando Jesus, então, busca explicar que não adianta repreender, mas o importante é ensinar da melhor forma possível para que você possa libertar o outro da ignorância próxima, no qual se encontra envolvido, e não está se dizendo que você está operando na caridade. E se você está operando na caridade, você está sendo salvo. Então, senhores, é de fundamental importância a necessidade de observarmos a proposta de amizade que tem sido apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos amorosamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por ele. Obrigado a todos. Fechando nossos olhos, mais uma vez, e vibremos. Vibremos para todos os planetas, vibremos ao nosso planeta Terra, a todos aqueles países que se encontram em conflitos, em guerras, vibração de sabedoria, de humildade aos seus governantes, para que se envolvam em paz, alegria e fé. Vibremos ao nosso Brasil, a toda essa transformação que está sendo ocorrida, aquele mal necessário, e às vezes pensamos que está tudo acabado, mas tudo tem a mão de Deus, Jesus está na frente. Vibremos as famílias, aquelas pessoas que passam necessidades, que estão provisoriamente nas ruas, aquelas pessoas que estão em hospitais, passando por sofrimentos, vibrando pelas nossas crianças, pelos idosos, por aqueles que passam por problemas físicos. Vibramos por todas as mulheres que passam por pressão psicológica, agressão, xingamentos. Vibramos para os homens, para que entendam que não é esse o caminho. Vibremos ainda mais por todas as casas de orações, por nossa casa que nos acolhe aqui. Vibremos por nós mesmos. E o pessoal da live, que recebam os tratamentos necessários, que estão se sentindo agora, e sejam envolvidos numa luz verde de cura, e que assim esses tratamentos que irão continuar aqui nessa casa, para aqueles que vieram hoje, vamos lá com o encerrado, falência, continuar o tratamento, que assim seja.